nessa hora tão magnífica, ele fala para Jesus, ele faz a pergunta, meus amigos, que de muita humildade: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele não escolhe nenhuma tarefa, ele não escolhe nada, ele pergunta para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? E aí todos os companheiros que estavam ali com ele da viagem ficou muito atordoado de ver ele cair do cavalo, cego, chorando, e ele vai até Damasco. Aí chega lá, você lembra daquele amigo dele lá do começo, o Sadox? Então ele vai procurar esse amigo dele. Quando chega lá, ele não quer nem saber dele. Não quer nem, não quero nem saber. Beleza, aí ele pega, vai para a pensão de Judas, e lá na pensão, o Ananias vai até lá e cura a cegueira dele. E ele fala todo maravilhado, fala para Ananias da visão que ele teve de Jesus. E aí ele fica sabendo que o Sadox tem muitos amigos dele que estão lá, que vai ter uma reunião, que vai ter uma explanação, né? Lá nas sinagogas, e ele quer ir lá para falar. O Ananias até que fala que acha que é melhor não, mas ele vai. Ele chega lá, depois que ele já recuperou a visão, que ele estudou todo ali os manuscritos que o Ananias deu para ele, de Levi, ele vai até lá. Só que ele esqueceu que quando o Estevão estava pregando, ele não acreditou. Então ele achava, por ele ser doutor da lei, por ele conhecer, que as pessoas também iam aceitar, e entender e ouvir. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas ouviram por causa que ele era o doutor da lei, mas com desprezo. Poucas pessoas, ninguém entendeu, xingaram ele, e ele voltou lá para casa do Ananias, assim, triste. Aí o Ananias falou para ele que não, aí o Ananias deu uma lição para ele, assim, belíssima, que ele deveria dar um tempo com ele mesmo. E ali o Ananias levou ele até uma casa onde tinha a pregação às noites, sabe, do Cristo, uma casa simples, singela, pessoas muito simples, que antes ele nem, se fosse o caso, ele nem cumprimentaria. Mas lá, ele estava lá no meio daquelas pessoas, se sentia muito feliz. Bem, aí de lá o Ananias aconselhou ele, né, que ele devia ficar um tempo. E de lá ele partiu e foi atrás do mestre dele, do Gamaliel. E lá ele e esse mestre dele, que tinha ensinado ele, também tinha ficado cristão. E falou para ele da necessidade do isolamento. Falou que Jesus, antes de pregar o evangelho para nós, ele se preparou por 30 anos, falou de Moisés, falou de todos os benefícios, que tinha que se reservar um pouco para depois passar o evangelho. E aí o Saulo, ele foi lá para o deserto, que esse amigo dele, né, esse mestre, acabou, como que eu posso falar assim, arrumando um trabalho de tecelão simples. Ele foi para o deserto. Lá ele ficou 3 anos no deserto. Depois desse tempo, ele voltou. Quando ele chegou em Jerusalém, o pai dele mal recebeu ele. Os amigos que ele achava que eram amigos também não quis saber deles. Lá na casa do caminho, todo mundo ficava meio um pé atrás com ele, porque ele era o perseguidor, né? Ele é o perseguidor. Então, só o Pedro que entendeu ele, mas mesmo assim, o Pedro falou que ele não poderia ficar ali. Aí ele foi para outro lugar. Aí ele voltou até lá a casa de onde estava Abigail, onde a Abigail que, sabe? E lá ele teve uma visão da Abigail. E a Abigail
assim ele fez. E aí, tinha um amigo do Pedro, o Barnabé, que ia para a ilha de Chipre. E aí o Saulo, né, que ainda é Saulo, foi para a ilha de Chipre com o Barnabé. Mas na ilha de Chipre, mas numa Neopax, é meio estranha essa palavra, foi para lá. E lá, o Saulo, que era uma coisa, que ele tinha oratória muito grande, falava muito bem, o Saulo não conseguia falar, pregar em público, travava a voz dele. Ele travava a voz, ele não conseguia pregar, ele não conseguia falar. E olha que ele era um oratório assim, muito conhecido em Jerusalém, mas ele não conseguia pregar. Bem, lá o que aconteceu? Tinha um patrício, né, um governador chamado João Paulo. E esse João Paulo estava doente. E aí esse João Paulo falou que ele tinha que ir até lá. Mandou uma carta convocando para ele ir lá, para eles ir lá. Bem, quando o Saulo, o Barnabé, chegou lá, e aí o Saulo falou de Jesus. E lá tinha um médico lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que estava tentando curar lá o homem. E aí o Paulo, né, o Saulo, que ainda é Saulo, começou a falar de Jesus e falou de tudo o que aconteceu com Sérgio Paulo antes. Porque esse Sérgio Paulo é a mesma pessoa que libertou o Jesuel, que depois virou Estevão. E aí, nesse momento dele falar de tudo, o outro lá que estava lá começou com ironia. Começou com ironia mesmo. Falar que ele estava louco, falar que era feiticeiro, falar isso, falar aquilo. E nesse momento, Saulo falou que quando ele só via as visões da matéria, dos bens, Jesus fez com que ele ficasse cego para que ele pudesse enxergar, né, os bens materiais. E que a mesma coisa ia acontecer com ele. E nesse momento o homem lá ficou cego. Até por espanto de Paulo, de Bernabé e do outro. De Saulo ainda, que ainda fica me confundindo, que ainda não é Saulo, não é Paulo. Bem, aí aconteceu, o homem ficou cego, mas depois eles fizeram uma oração e ele voltou à vista. E aí o Saulo falou tudo lá pro Sérgio Paulo, tudo que aconteceu lá no navio, que ele ficou doente, mas que Jesus tinha mandado o homem para cuidar dele. Falou tudo o que aconteceu lá. E o Sérgio Paulo ficou muito comovente e falou que ele ia ajudar a construir uma igreja lá de Neopáfis, né, que é em Chipre. E o Saulo ficou muito comovido com aquele dia, porque foi a primeira vez que ele conseguiu fazer uma palestra, falar de Jesus, e aconteceu tudo aquilo. Então, aí o Barnabé, né, depois de um dia, perguntou para ele assim, mas quando Ananias te fez tipo assim, quando Ananias te curou, ele não deu o nome para você? Aí ele falou, não. Né, ele continuava ainda sendo Saulo. E aí ele pensou e falou assim, bem, de Saulo para Paulo tem poucas diferenças. Então, a partir de hoje, que hoje é um dia muito importante, meu nome passa a ser Paulo. Foi aí, meus amigos, que ele virou o Paulo de Tarso.
tão conhecido e amado por todos nós. Bem, nessa passagem aí tem outra coisa bem interessante. Como eu já falei, não vai dar para falar muito, não vai dar... Tem muita coisa para falar, mas não vai dar para falar tudo. Ele conhece um jovem médico com o nome de Lucas. E esse jovem médico, depois que conhece Paulo todo ali, ele fica extremamente comovido e adepto, sabe, ao cristianismo. Porque ainda também não é o cristianismo. Lá tem muitos nomes. É os homens do caminho, a casa do caminho, os mensageiros de Jesus, tem vários nomes. Aí o Lucas, ele fala assim, né? Olha, vamos dar um nome para os seguidores de Jesus. E aí, meus amigos, que entra o nome cristianismo, de Cristo. Então, quem deu o nome de cristão foi Lucas. Bem, esse está no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Então, quem deu o nome de cristão foi o Lucas. E aí, a partir desse momento que o Paulo, já é Paulo, ele começa a pregar, a viajar, a ir em vários lugares, em várias cidades. O Paulo foi a pessoa que mais pregou, que mais viajou de lugares muito distantes, lugares assim que a gente não pode nem imaginar. Naquele tempo não tinha a menor condição. Ele ia, ele pregava, ele foi muitas vezes ele foi preso, mas por ele ser um doutor da lei, ele conhecer as leis também, ele acabava sendo solto também. E as pessoas também, a maioria também acabava gostando dele, ele acabava sendo solto. Só que quando ele estava preso, tinha as casas, porque em cada cidade, em cada lugar que ele ia, ele fundava uma igreja. E como ele passava muito tempo viajando, e também quando ele não estava viajando, ele estava preso, as igrejas ficavam meio que em conflito, sem saber como fazer, como seguir, para onde ir. Foi aí, meus amigos, que o Paulo passou a mandar cartas, que é a famosa epístolas, as cartas de Paulo. E aí ele passou a mandar as cartas para cidades, que é Coríntios, Efésios, e assim ele passou a mandar as cartas. Carta de carinho, de amor, de força, de sustentamento, de ânimo, de coragem para aquelas pessoas, para aqueles lucros daquelas igrejas, para que eles não desanimassem, para que eles continuassem acreditando e tendo fé em Deus e Jesus.